Mais uma vez a banca toca nas interações químicas, interações intermoleculares, polaridade das moléculas, quem se dissolve em quem tem maior ponto de ebulição e de fusão. Não sabe isso não? Fica ligado nessa aula aqui porque eu vou fazer uma revisão geral para te ajudar e você ficar um craque nesse assunto. O Enem sempre falando isso, compostos voláteis. Voláteis, gente, quer dizer que vira gás facilmente. Cara, e se ele vira gás facilmente, é porque ele tem baixo ponto de ebulição. E se ele tem baixo ponto de ebulição, é porque ele é formado por um tipo de ligação fraca. Cara, são substâncias apolares. Se são apolares, são insolúveis em água, lipossolúveis, solúveis em gordura e mais, tem baixos pontos de fusão e ebulição. Tem que estar ligado nisso, entendeu, gente? Compostos orgânicos como o benzeno, ou seja, eles são semelhantes. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, adsorvente, e o benzeno, gente, que é o adsorvato, substância adsorvida. Eu odeio esses termos que o Enem usa, que você nunca ouve falar, né? E aí parece que é de outro assunto. Ano passado ele botou cromatografia. A questão não é de cromatografia, a questão é de quê? Ligações químicas. E ele usa termos só para te irritar e me irrita também. Vou quebrar o Enem, cara. Então ele continua, gente, ó. No caso apresentado entre o adsorvente, aí olha só, gente, quem é o adsorvente? Carvão. E a substância adsorvida aqui é quem, gente? Benzeno. Cara, qual o tipo de ligação? Repara, as ligações do carvão, gente. Carvão é uma substância que é basicamente formada por átomos de carbono ligados a carbono. E é uma estrutura apolar. E o benzeno, gente, ele é um hidrocarboneto. E todos os hidrocarbonetos são apolares. Cara, olha esse macete. Qual o tipo de ligação, Mazei, que ocorre nas moléculas apolares? Gente, eu adoro escrever isso assim, ó. Van der... Eu gosto de escrever isso assim, ó. É um mazetinho que eu quero que você lembre, ó. Ao ente que gosta dos mazetinhos, ó. Van der Waals. A ligação de Van der Waals, gente, acontece em molécula com dois A's, tá vendo, ó? A de quê? De apolares. Só, Mazei, que como é o outro nome da ligação de Van der Waals, hein, Mazei? A ligação de Van der Waals, gente, ela tem mais dois nomes. Ela é chamada de Van der Waals ou ela pode ser chamada assim, gente, ó, de dipolo-dipolo induzido. Dip-dip induzido. E alguns autores mais antigos de livros, gente, ainda chamam-na de forças de London, tá bem? Forças de London. Então, conclusão, o tipo de ligação que acontece aqui é qual? A ligação de dipolo induzido, letra D. Mas aí, o que é a ligação de disulfeto? É uma ligação que você nem costuma estudar, tá, gente? O Enem também botou isso, e aí que eu fico bolado. Isso não está nem no programa das escolas, principalmente das escolas públicas. Aqui no Rio, eu dou aula numa escola pública, que é o Colégio Pedro II, um beijo para todo mundo de lá. E, cara, isso não está nem no programa da escola, mas o cara cobra no Enem, tá brincando com a nossa cara, não é? Mas, enfim, a ligação de disulfeto, gente, é aquela ligação que acontece, por exemplo, nos fios de cabelo mais encaracolados. Como é que é um fio de cabelo encaracolado? Aqui tem uma ligação SH, e aqui também. Então, quando a pessoa tem um cabelo encaracolado, um SH daqui se liga ao outro aqui e o cabelo então encaracola. E os cabelos encaracolados fazem isso pela ligação de sulfeto. Isso é quebrado quando se faz escova progressiva, ácido glicogenóico, tem um monte de ácido que se bota aí, né? Ácido glicólico. Isso quebra a ponte de sulfeto e o cabelo então se alisa. É uma ligação que acontece na membrana do cabelo, na parte cutícula do cabelo, sei lá. É falso. Ligação covalente, gente, é uma ligação interatômica, tá, gente? Cuidado pra você não confundir isso. O texto foi claro em falar que a ligação era do tipo intermolecular. As interatômicas, só para você lembrar, gente, são ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Também é falsa, né? A ligação de hidrogênio, gente, ou ponte de hidrogênio, o Brasil hoje acha cafona chamar de ponte, né? É a ligação que ocorre, gente, sempre que você tem o hidrogênio ligado a um átomo fortemente eletronegativo, flúor, oxigênio. Então, são as pontes de hidrogênio, gente, que unem as moléculas de água, por exemplo. Ó. A água cria um dipolo, que o oxigênio fica parcialmente negativo, o hidrogênio fica parcialmente positivo, e uma molécula de água, então, pode atrair a outra. Olha que barato, vou desenhar outra molécula de água aqui, OH, H. Lembrando que o O é parcialmente negativo,
que ele é mais eletronegativo, e o H é parcialmente positivo. Só para dar uma revisada na matéria, né, gente? Isso pode cair de novo, tá? Então, essa interação que ocorre entre esse polo parcialmente positivo do hidrogênio com esse polo parcialmente negativo do oxigênio é que é chamada de ligação de hidrogênio-ponte, né, gente? E o dipolo permanente, gente, ocorre entre moléculas polares. Então, presta atenção, ó. Dipolo em moléculas polares. Van der Waals, que é o dipolo induzido, ou dipolo temporário, ocorre em moléculas apolares. Resposta letra D, tá bem?